vida sobrenatural de William Marion Branham. A vida, o ministério, o profeta. Esta é uma história que fala de um homem que, acima de tudo e de todos, decidiu seguir as pegadas sangrentas de Cristo, preferindo por um pouco de tempo padecer afrontas, do que, por um pouco de tempo, sentir o gozo do pecado. Holy be all things are 1909. Ella Branham casou-se aos 14 anos com Charles Branham, de 18, ambos descendentes de irlandeses, em 1907, após se conhecerem em um rodeio. Desta união nasce o primeiro filho, chamado William Marion Branham, no dia 6 de abril de 1909, em uma cabana de madeira próxima a Burkesville, nas colinas de Kentucky, Estados Unidos da América. Os seus pais desde já o apelidaram de Billy. Na manhã do seu nascimento, por volta das 5 horas, quando Charles abriu a janela, havia um pássaro em um pequeno arbusto ao lado cantando, e uma luz amarela esverdeada entrou girando e pairou sobre sua cama. A sua avó e duas vizinhas que tinham feito o parto não souberam responder para sua mãe o que era aquilo. Pensaram ser algum reflexo da luz do sol em um espelho, mas logo depois de procurarem, detectaram que não tinha o espelho ali. Pelo trabalho frequente de lenhador, Charles era obrigado a estar longe de sua esposa e filho durante a semana. Naquele outubro de 1909, um temporal o encurralou em um acampamento longe de casa. Ela, 4 meses grávida de seu segundo filho, preocupava-se enquanto seu suprimento ia se acabando. Vários dias após a tempestade passar, um senhor que era vizinho percebeu que já não estava mais saindo fumaça da cabana dos Branhams. Então resolveu ver o que havia acontecido. Ele bateu, mas não teve resposta. Quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada por dentro. Com muito esforço, conseguiu forçar a abertura da porta. O que ele encontrou no interior o fez estremecer. Ela e seu bebê estavam amontoados na cama, quase mortos de frio e fome. Apressadamente o vizinho agarrou o machado e foi até a floresta. Voltando com suficiente lenha para aquecer a cabana, sem encontrar comida, foi até sua casa e retornou com o máximo de mantimentos que podia carregar. E isto foi o que os manteve vivos até a chegada de Charles. 1910. Em março de 1910, Charles e Ella Branham tiveram seu segundo filho, Edward Branham. 1911. No início de 1911, Ella Branham deu à luz ao seu terceiro filho, que se chamou Henry Branham. No outono deste ano, Charles estava numa festa quando houve uma briga. Um robusto valentão chamado William Yarbrough derrubou um amigo de Charles no piso, pulou sobre ele, puxou sua faca e estava prestes a cravá-la em seu coração, quando Charles com uma faca lhe perfura o peito e o deixa sangrando, porém ainda vivo. E assim, no espaço de uma tarde, Charles Branham desapareceu, deixando sua esposa sozinha na mata para defender-se por si própria e a seus 3 bebês. Billy tinha 2 anos e meio, Edward tinha 1 ano e meio e Henry tinha apenas 6 meses. Nesta idade de 17 anos, Ella Branham percebeu que Charles havia deixado uma parte dele mesmo com ela. Ela estava grávida novamente. 1912. Na primavera de 1912, quando Billy estava com um pouco mais de 3 anos, a sua primeira visão aconteceu. Ele estava bem atrás de sua casa brincando com seu irmão mais novo, Edward. Quando ele percebeu que havia um pássaro de peito ruivo cantando em uma árvore ali perto, ele deu um passo à frente e o pássaro voou, e de onde o pássaro estava veio um som como um vento agitando as folhas.
Então uma voz estrondou da árvore, uma voz humana muito clara, a qual disse: Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany. Billy, assustado, correu e contou para sua mãe e perguntou onde era este lugar. E sua mãe logo respondeu que era uma cidade indiana, cerca de 160 quilômetros de onde moravam. Porém, sua mãe não acreditou naquela história. Várias semanas depois, chega uma carta de Charles dizendo que ele havia encontrado trabalho fixo numa cidade chamada Utica, em Indiana, e que esta cidade se localizava a 16 quilômetros a nordeste de... Ela Branagh parou repentinamente e olhou com espanto a seu filho com 3 anos de idade. Como poderia ser isto? Rapidamente Billy pergunta: Onde, mamãe? Onde é Utica? Ela disse lentamente: Billy, nós vamos morar a 16 quilômetros a nordeste de New Albany, Indiana. Em maio de 1912 nasce o 4º filho do casal, chamado Melvin Branagh. 1913. Na primavera de 1913, Charles consegue um emprego em Jeffersonville, Indiana, com um dono de destilaria. Apesar de receber pouco, tinha a vantagem de morar sem precisar pagar aluguel. Sua cabana situava numa colina de frente para o rio Ohio e a aproximadamente 5 quilômetros de New Albany. 1914. Em maio de 1914 nasce o 5º filho do casal, chamado Edgar Lee Branagh. 1916. Em setembro de 1916, Billy, com 7 anos, e Eduardo, com 6, começaram a estudar na escola Utica Pike, que era uma típica escola rural de uma única sala. A senhora Temple seria a professora deles por muitos anos. O primeiro uniforme de Billy foi uma improvisação de um paletó que era de Charles, e ela Branagh o costurou e fez umas calças. Nesta época, Billy começou a perceber que sua família era pobre, pois todas as crianças se vestiam melhor e comiam sanduíches, doce ou bolo para a sobremesa, enquanto ele comia somente feijão e alguns dias não comia coisa alguma. Nesta época, apesar de gostar muito de pescar com seus colegas, Billy foi forçado a deixar a pesca e participar do plano de seu pai de fabricar uísque escondido, pois naquele estado não era permitido o consumo de bebida alcoólica. Charles então fabricava escondido e vendia para alguns vizinhos sedentos de bebida. Numa tarde, quando Billy foi buscar água para seu pai fabricar o uísque, parou no meio do caminho para descansar à sombra de uma grande e prateada árvore de álamo. Lágrimas escorridas misturadas com poeira estavam estampadas em seu rosto quando algo aconteceu. Aparentemente parecia ser apenas o barulho do vento soprando entre as folhas da árvore. Olhou para cima e as folhas não estavam em movimento. Tampouco havia sequer sinal de vento. Levantou-se, caminhou uma pequena distância, olhou novamente para cima. Então ouviu aquele ruído novamente e notou que bem no meio da árvore havia um redemoinho do tamanho de um barril agitando seus galhos. E o vento parecia estar soprando sobre as folhas de um lugar específico da árvore. E o barulho já estava bem mais forte. De repente, em meio deste redemoinho, uma voz estrondou da árvore, uma profunda e audível voz dizendo: Nunca fumes, nem bebas, nem de maneira alguma corrompa o seu corpo, porque tem uma obra para ti quando tiveres maior idade. Saiu correndo e contou para seus pais, e disse que nunca mais passaria por aquela árvore novamente, e ele nunca mais passou. 2 semanas mais tarde, Billy e Eduardo estavam brincando e subitamente ele sentiu algo estranho vir sobre ele. Então ele parou e sentou-se ao lado de uma árvore à margem do rio Ohio. Ele olhou para baixo em direção a Jeffersonville e viu uma ponte levantar-se da margem, peça por peça, em movimentos rápidos e atravessar o rio. Viu também que durante sua construção, parte da ponte caía, causando a morte de 16 homens, desaparecendo nas águas escuras. Novamente, quando ele conta a história para sua família, ninguém acredita, a não ser sua mãe, que começa a ligar os fatos desde o seu nascimento. 1917.
1917 foi um difícil ano para Billy na escola. Muito pobre, sem condições de uniforme digno, sem sapatos para usar. Um dia a professora ficou curiosa em saber por que Billy insistia em usar um casaco em um dia tão quente. Como ele não estava com camisa por baixo, disse que estava com frio. Então ela pediu que ele se sentasse próximo à lareira para aquecer, pois só podia estar doente. Gotas de suor formaram em sua fronte e escorriam por sua face, mas ele não contou o segredo para evitar risadinhas que já estavam sendo frequentes acerca de suas vestimentas. 1923. Em maio de 1923, nasce o 8º filho do casal Brana, chamado Howard Brana, que se junta a Charles Jr. de 4 anos, Jesse de 7, Edgar de 9, Melvin de 11, Henry de 12, Eduardo de 13 e Billy com 14. Nesta época, Billy fazia armadilhas para apanhar animais e ajudar a colocar comida em casa, pois para seu pai estava difícil sustentar 8 filhos, principalmente no inverno. Os Branas tinham uma má reputação nos arredores de Jeffersonville, por isso Billy frequentemente era evitado pelas pessoas. E ele sabia que era porque seu pai e seus tios eram uma turma desagradável de fumantes, mascadores de fumo, que jogavam, bebiam e fabricavam bebidas alcoólicas clandestinamente. Neste ano, Billy foi tentado a beber, sendo forçado por seu pai e um amigo. Quando Billy não aceita, seu pai o chama de marica. Billy, enfurecido, pegou a garrafa para colocar na boca, quando aquele redemoinho começou a soprar, o fazendo lembrar daquela grande voz. Então jogou a garrafa no chão e saiu correndo e chorando. Na primavera de 1923, Billy caminhava com uma garota para a escola. No caminho de volta para sua cabana, 5 garotos o ameaçaram por estar caminhando com aquela garota e bateram em Billy até quase o deixar inconsciente. Billy foi direto para casa, pegou um rifle Winchester calibre 22, carregou com 16 balas. Então foi para um ponto da estrada onde ele sabia que os garotos passariam. Dando passos detrás do arbusto, Billy barrou o caminho deles com seu rifle apontado e engatilhado. Ele disse calmamente: "Qual de vocês quer morrer primeiro?" Os 5 garotos ficaram pálidos e gritaram em terror. Billy disse: "Não choraminguem, porque todos vocês vão morrer um por um." Ele puxou o gatilho, a bala não disparou. Rapidamente Billy empurrou o ferrolho e forçou uma outra armação na câmara. E também falhou. Nesta hora, os 5 garotos já estavam gritando e correndo e pulando atrás de árvores. Billy, com toda a intenção de matá-los, manteve-se puxando o gatilho tão rápido quanto podia fazer a ação, mas cada bala falhou. Os 5 garotos tinham ido longe. Espalhadas no chão ao lado de Billy estavam 16 balas. Ele as pegou, as colocou de volta na arma. Então apontou seu rifle para uma árvore e começou a puxar o gatilho. Desta vez cada uma disparou. Billy permaneceu no meio da estrada fervendo com raiva enquanto lágrimas corriam em sua bochecha inchada. No verão daquele ano, quando terminaram as aulas, Billy foi embora para casa para nunca mais voltar à escola. Numa tarde de outono de 1923, Billy estava caminhando para casa com seu primo Jimmy Pulley, com o qual havia caçado alguns pássaros. De repente, um rifle de Jimmy disparou acidentalmente, explodindo nas pernas de Billy a queima-roupa. Então Billy caiu prostrado, gritando de dor. Jimmy caiu de joelhos e sussurrou: "Eu sinto muito, Billy." Então ele deu uma boa olhada nas pernas de seu amigo. Jimmy palideceu e disse: "Billy, não se mova, eu irei buscar ajuda." "Não, não me deixe!" Billy gritou, porém Jimmy já estava correndo como um coelho. Quando Billy olhou para suas pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas estavam quase partidas ao meio. Ele baixou sua cabeça para trás e tremeu de medo. Então clamou: "Deus, tenha misericórdia de mim!" Rapidamente, Jimmy estava de volta com um vizinho, o qual levou Billy ao hospital memorial do município de Clark. Billy gritava em agonia enquanto as enfermeiras cortavam grandes pedaços de carne com tesouras e limpavam a abertura ferida o melhor que podiam. Se Billy perdesse muito sangue, poderia ser fatal. Após a cirurgia, Billy dormiu por 8 horas sob anestesia. Neste intervalo, algo aconteceu.
como um sonho, porém mais vívido do que um sonho. E nesta consciência ele percebeu que estava caindo através de pequenas nuvens em uma eternidade escura, afundando, afundando. Então, debilmente, já muito fraco, ele ouviu ruídos e gemidos. Assim que caía, o som aumentava até que estivesse todo ao redor dele. Gemidos e gruídos. Agora faces apareciam na escuridão, faces de mulheres, faces horrorosas com gangrenas de cor esverdeadas ao redor de seus olhos e bocas torcidas, gemendo. Billy clamou: ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Se tu somente me permitires voltar e viver, eu prometo a ti que serei um bom garoto. E num instante ele estava de volta no quarto do hospital. Após 7 meses, as pernas de Billy não haviam melhorado. Então, na primavera de 1924, novamente é operado para retirar restos e chumbos que haviam ficado em sua perna, e desta vez a cirurgia foi um sucesso. Foi neste ano, numa de suas saídas para a floresta, que Billy descobriu a caverna de Greens Mill, onde ele se encontraria com Deus no futuro. 1926. Em meados de 1926, Billy conhece uma garota e, pensando ser diferente das outras, marca um encontro e saem para dar uma volta de carro. Parou em uma lanchonete para comprar sanduíches e, quando ele volta, encontra a garota fumando, a qual ele pensava ser uma boa moça e alguém cuja companhia seria mais apta a desfrutar. Para ele isso foi um choque. Ela o convida a fumar, porém quando ele não aceita, ela o chama de marica. Por isso ele pega o cigarro para fumar e o redemoinho novamente o impede de praticar aquilo que Deus o havia ordenado para não fazer. Nesta mesma época, quando caminhava com seu primo Jimmy, uma cigana o chama e diz que há uma luz que o segue. E explica que aquela luz é porque ele havia nascido sob um sinal muito profundo para uma chamada divina. Tais experiências permitiam que Billy soubesse que sua vida diferia das dos outros rapazes de mais formas do que apenas pobreza. 1927. Em agosto de 1927, nasce o 9º filho do casal, chamado James Branagh. Como sempre, Billy encontrou sua maior paz vagando pela floresta com seu cachorro Fritz do que saindo com garotas ou amigos. Um dia o Sr. Short, um xerife assistente local, envenenou a comida de Fritz. Billy ficou furioso. Charles o alcançou indo em direção ao posto policial com um rifle na mão, dizendo: eu vou matá-lo, papai. Charles tomou o rifle e o manteve longe dele. Billy retornou onde estava enterrado seu cachorro. Ajoelhou-se, tirou seu chapéu e disse que um dia mataria o xerife por tê-lo envenenado. Agora que seu melhor amigo se tinha ido, Billy sentiu a necessidade de uma mudança em sua vida mais do que nunca. Mais tarde, naquele outono, conheceu um homem chamado Francisco que estava saindo para o oeste, a Phoenix, no Arizona. Quando o Sr. Francisco o convidou para ir com ele, Billy agarrou a oferta tão logo estivessem prontos para partir. Billy disse à sua mãe que ele iria acampar por 1 ou 2 semanas. Daquela maneira ele poderia deixar a cidade sem que ela tentasse falar com ele para impedi-lo. Quando ele chegasse no Arizona, lhe escreveria uma carta e explicaria. Em setembro de 1927, com 19 anos, foi para o oeste, em Phoenix, no Arizona, para trabalhar em um rancho onde permaneceu por 1 ano e meio. 1929. No fundo de seu coração ele sentia que estava fugindo de Deus, pois estava sempre sentindo a sensação como se alguém caminhasse ao seu lado, tratando de dizer-lhe algo, especialmente quando estava a sós. Um dia recebeu uma carta de sua mãe avisando que seu irmão Eduardo estava muito doente, porém Billy não levou isto muito a sério. Após alguns dias, Billy recebe o telegrama que seu irmão Eduardo havia morrido na noite anterior. A notícia o atordoou, então olhou através do amarelo e queimado sol da pradaria, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele lembrou em quão difícil a vida tinha sido para os 2 garotos, indo à escola sem roupas suficientes para vestir, sem livros escolares, papéis ou canetas, e às vezes sem comida para comer. Oh, se ele pudesse somente voltar e viver isto novamente! Porém, Eduardo tinha se ido.
Billy desejou saber se Eduardo estava pronto para encontrar-se com Deus. Então o pensamento o afetou. E quanto a ele mesmo? Estava ele pronto para encontrar-se com Deus? Billy voltou a Jeffersonville para o funeral. No encerramento de seu sermão, o reverendo McKinney pergunta se tem alguém que quer aceitar a Cristo naquela hora. Billy firmou-se em seu assento para não se levantar. Algo estranho estava puxando seu coração. O que quer que isto fosse, estava fazendo ele miserável. Após o funeral, Billy permaneceu em Indiana. Logo ele conseguiu um trabalho em uma companhia de serviço público de Indiana. Em novembro de 1929, Ella Branham deu à luz ao seu 10º e último filho, que finalmente foi uma menina e se chamou Dolores Branham. Nesta época, Billy recebeu uma proposta extra de emprego, desta vez de ser guarda florestal do estado de Indiana. Agarrando a proposta de imediato, pois ele ajudava no sustento da família Branham com 11 pessoas em casa. Um dia, ao ser escalado para patrulhar o Parque Estadual de Henryville, dentro do ônibus, uma mulher astróloga disse quem ele era, o dia em que ele havia nascido, e que havia nascido sob um sinal como um dom para a humanidade. Termina dizendo que ele havia nascido para o Oeste. 1930. Após algum tempo, Billy sofre um acidente de moto em frente a um campo de treino de pugilistas. Então os homens o convidam para entrar e assistir a algumas lutas enquanto se recupera. A partir de então começa a tomar gosto pelo boxe e inicia os treinamentos com George Smith, que era então conhecido por 6 segundos, por derrotar um adversário no ringue em 6 segundos. Billy prosperou no ringue e, lutando como amador, nunca havia perdido uma luta. Depois de um ano de competições, ele se tornou um profissional e campeão de vários torneios. Até então ele pensava que era imbatível, até que lutou contra Bill Pritchard. Nesta luta, Billy foi tão massacrado que no intervalo do último round, orou a Deus que se ele permitisse que saísse vivo daquela luta, nunca mais lutaria. Depois daquela noite, Billy jamais subiu no ringue novamente. 1931. No outono de 1931, Billy, com 21 anos de idade, foi acometido de acidez estomacal devido ter se asfixiado com gás em seu trabalho em New Albany, ficando muito ruim. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Então, após passar por especialistas em Louisville, Kentucky, os médicos disseram que era apendicite e que ele tinha que ser operado. Muito embora ele nunca tivesse sentido nenhum sintoma dessa enfermidade, permitiu que fizessem a cirurgia. Nervoso e assustado, ele queria alguém perto dele durante a operação que soubesse orar, sentia estar chegando ao fim de sua carreira. Embora não tivesse jamais bebido, fumado ou se corrompido de alguma forma, tinha a consciência de que não estava pronto para se encontrar com Deus. Após a cirurgia, deitado e completamente consciente, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco a cada minuto. Foi quando o quarto do hospital começou a escurecer como se fosse um grande bosque. Ele podia ver o vento soprando entre as folhas. Ele começou a ter a sua terceira visão. As folhas que ele escutava eram as mesmas que sopravam naquela árvore de álamo naquele dia. Porém, desta vez a voz disse: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Eu tenho te chamado, porém tu não tens me atendido." Estas palavras se repetiram por 3 vezes. E então disse: "Senhor, se és tu, permita-me voltar de novo à terra, e pregarei teu evangelho desde os terraços e esquinas das casas. Eu contarei a todo mundo sobre isto." Quando esta visão passou, ele já se sentia melhor. Durante o inverno de 1931, sua condição continuou piorando. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Seus olhos haviam desenvolvido astigmatismo e por isso não conseguia ler sem espessas lentes. Os médicos já haviam concluído que sua condição era sem volta e prescreveu uma rígida dieta. A partir deste momento ele começou a buscar a Deus, começou a ler a Bíblia sistematicamente e quanto mais lia, mais encorajado ficava. Foi de igreja em igreja para ver se alguma fazia chamada de altar como faziam antes e para sua tristeza não encontrou nenhuma. Uma noite sentiu tanta necessidade de Deus e de uma experiência real
que foi a um velho celeiro detrás da casa para orar. Logo se colocou de joelho naquela terra fria e úmida e começou a falar com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. De repente apareceu uma luz âmbar brilhante na cabana e formou uma cruz. E a voz que a cruz falava ele não podia entender. E então logo aquilo se foi. Orou novamente. Senhor, se és tu, por favor, venha e fala-me outra vez. E logo aquilo veio novamente. Nesta época foi que sua mãe sonhou que Billy estava em uma nuvem branca pregando para todo mundo. Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque sua mãe quase nunca sonhava. 1932. No outono de 1932, Billy estava trabalhando na rede elétrica quando viu pela primeira vez Amelia Hope Brumbeck, uma linda moça com cabelos escuros. Então decidiu conversar com a moça. Nesta conversa, ela convidou Billy para ir à igreja que ela frequentava, a Igreja Batista Missionária em Jeffersonville, da qual o pastor era o Dr. Roy Davis. Apesar de ter ido para a igreja somente por causa de Hope, Billy desenvolveu um imenso respeito por Davis. Passado algum tempo convicto nas Escrituras, Billy pediu que Davis o batizasse da mesma maneira que os apóstolos batizaram no livro de Atos. Embora contra a doutrina da Igreja Batista, o Dr. Davis batizou Billy no nome do Senhor Jesus Cristo. Meses haviam passado e a saúde de Billy só piorava. Ao ler algumas escrituras na Bíblia, correu até a casa do Dr. Davis pedindo que ele ungisse com óleo e orasse por ele, e voltou para casa regozijando e reivindicando sua cura. Naquela noite jantou feijão, cebolas e pão de milho. Sua mãe ficou esperando que ele morresse, pois o médico havia pedido para ele não comer nada sólido. Aquela comida descia para o estômago e voltava várias vezes, mas ele voltava a engolir. E assim foram por vários dias, lutando para comer, e os sintomas continuavam. Pouco a pouco, nos próximos meses, sua condição foi melhorando, até que eventualmente ele podia comer qualquer coisa que quisesse. Seu astigmatismo também melhorou, até o ponto de não precisar mais usar óculos. Ele vibrou de alegria e sua confiança na promessa de Deus aumentou. Próximo ao Natal de 1932, William Branham, com 23 anos de idade, é ordenado como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo pelo Dr. Roy Davis. Logo depois de seu chamado ao ministério, começou a trabalhar em New Albany no setor público de saneamento. Um dia, quando estava numa casa vazia, ajoelhou e teve a visão de um senhor de cor chamado Sr. Merrill, de 65 anos, deitado numa cama de hospital, todo quebrado por ter sido atropelado. Ao contar a visão para um amigo, este o conduziu ao hospital, que estava um homem semelhante ao que Billy retratou. Chegando lá, Billy se apresentou e orou pelo homem, e de repente, milagrosamente, contra a vontade das enfermeiras e dos parentes, o Sr. Merrill se levanta e sai andando do hospital no mesmo instante, exatamente como a visão havia lhe mostrado. Numa outra visão, Billy viu uma mulher que há 17 anos não podia andar. Então Deus o encaminhou até a casa desta mulher, e quando Billy orou por ela, no mesmo momento ela se levantou de sua cama e andou. Billy foi para casa entusiasmado e contente sobre estas maravilhosas visões que estavam sendo precedidas de tais milagres. 1933. Durante 24 anos, Billy havia vagado sem objetivo algum através de sua própria solidão espiritual. Agora, pela primeira vez na sua vida, estava comendo alimento verdadeiro carregado de nutrição espiritual. No início de 1933, pregou seu primeiro sermão na Igreja Batista. Nesta época, Billy batizou sua mãe com 39 anos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma noite após toda a sua família estar dormindo, Billy saiu para orar e teve a visão de um homem celestial com vestes brancas. Ao contar a visão ao Dr. Davis e ao reverendo McKinney, eles aconselharam que Billy se afastasse disso, pois era obra do inimigo. Porém, Billy continuava tendo as visões e havia tomado com seriedade o novo ministério, pregava em todos os lugares que passava. Uma das primeiras pessoas que guiou a Cristo foi o Sr. Short, o oficial que tinha envenenado ao Fritz, seu cachorro de caçada. Billy pregou na Igreja Batista por apenas 3 meses, até que um desacordo por não concordar com o Dr. Davis
em ordenar mulheres para o púlpito, o forçou a se desligar da Igreja Batista. Tão logo alugou um salão maçônico para as reuniões, as pessoas começaram a se converter e já o consideravam como seu pastor. Em junho de 1933, alugou uma tenda de circo para uma campanha de avivamento em Jeffersonville. No domingo antes de começar a campanha, Billy recebe as 7 visões do que aconteceria com o mundo nos próximos anos. Inspirado por estas visões, Billy pregou com grande aflição nas noites da campanha, e isto fez com que cada dia as pessoas lotassem mais a tenda, ao ponto que numa escola dominical, Billy pregou para aproximadamente 1000 pessoas. Ao terminar, fez o apelo para quem queria render sua alma a Cristo e ser batizado. Era 11 de junho de 1933. William Branham deixou a tenda rumo ao rio Ohio com mais de 1000 pessoas o seguindo. Destas, 200 pessoas para serem batizadas. Quando o irmão Branham batizava a 17ª pessoa, uma bola de fogo desceu sobre sua cabeça e dela uma voz familiar saiu. Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Margie, uma professora de escola dominical conhecida do irmão Branham, estava por ali em seu bote à margem do rio, usando apenas roupas sumárias. O irmão Branham pediu que ela se retirasse, porém ela começou a ridicularizar o batismo até quando viu a luz celestial e, num desespero, caiu de costas e bateu a cabeça, ficando demente para o resto da vida. Após a campanha, o salão maçônico alugado já não suportava mais a quantidade de pessoas que frequentavam as reuniões. Então o irmão Branham orou até que Deus mostrou para ele um terreno pantanoso na esquina da rua 8ª com a rua Penn. Em julho de 1933, os alicerces foram levantados e a pedra angular colocada, juntamente com um tambor, com moedas, lembranças, petições e a folha da Bíblia do irmão Branham em 2 Timóteo 4, de acordo com o que o anjo mandara ler. Em setembro de 1933, é finalizada a construção do tabernáculo Branham. Mesmo tendo sua congregação, o irmão Branham continuou frequentando a Igreja Batista para escutar o Dr. Davis e principalmente para ver Hope. 1934. Após alguns meses de timidez, tentativas e mais tentativas, Billy havia encontrado na sogra uma barreira para o seu casamento. Porém, no Sr. Charles, seu sogro, ele encontrou todo o apoio para realizar o seu sonho de se casar. Billy e Hope, enfim, se tornaram noivos e após alguns meses se casaram no dia 22 de junho de 1934, ele com 25 anos e ela com 21. 1935. No dia 13 de setembro de 1935, nasce o primeiro filho do casal chamado Billy Paul, e em outubro deste mesmo ano se cumpre a primeira das 7 visões. Mussolini invade a Etiópia. Alguns dias depois, o irmão Branham se sente atraído pelos pentecostais ao assistir um de seus cultos. 1936. Em junho de 1936, quando regressava de uma pescaria, ao atravessar o rio Mishawaka, viu uma grande multidão que se reunia para os cultos. Foi aí então o seu primeiro relacionamento com os pentecostais. Eles estavam se reunindo ali para uma convenção. Eram pessoas bem expressivas. Tudo isso era novo para ele, pois não sabia que classe de pessoas era aquela. No culto da noite se apresentou como evangelista William Branham. Quanto mais aquele povo pregava, mais ele sentia que talvez havia algo nisso. Decidiu então ficar para o culto do dia seguinte. No outro dia, ao acabar de chegar, ele é convidado para trazer a mensagem da parte da manhã. Com muita timidez começa a pregar, e quando se vê está no pátio de fora com os pastores o convidando para avivamentos em vários lugares do país, pois estavam todos emocionados com sua mensagem. Ao avisar a mãe de Hope desta missão, ela o censura dizendo que são um monte de lixo e que ela não permitiria sua filha com tais pessoas. Deste modo, o irmão Branham ignora o primeiro chamado de Deus para um evangelismo a nível nacional para dar ouvidos à sua sogra. Em 27 de outubro de 1936, nasce Sharon Rose,
a segunda filha do irmão Branham com Hope. Este nascimento para William Branham foi o último raio de felicidade a tocá-lo durante muitos anos, apesar de não saber. Em novembro deste ano, as escuras nuvens para William Branham começam a acumular-se. Primeiro morre sua cunhada, em seguida Charles Jr., seu irmão é morto em um acidente automobilístico. Seu pai sofre um ataque do coração em 30 de novembro de 1936, vindo morrer dias depois nos braços de William Branham. Felizmente se converte nos últimos instantes da vida. 1937. Chuvas torrenciais começaram a cair sobre Jeffersonville. Hope havia pegado uma forte pneumonia. As águas chegaram a quase 7 metros de altura na rua Spring, conforme William Branham havia visto na visão. Muitas pessoas morreram durante e após a enchente, dentre elas Hope no dia 24 de julho de 1937 e sua filha Sharon Rose no dia seguinte com apenas 8 meses de vida. Ele sentiu-se responsável por estas mortes. Seguiu aí um tempo duro e traiçoeiro de sua vida, e Satanás começou a trabalhar em sua mente. Mas ele soube vencer o inimigo dizendo: Senhor, tu as destes para mim, e tu as tomastes. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu tomares a mim, ainda te amarei. A sua viuvez causava-lhe grande sofrimento. Sentia que a vida não tinha nada a lhe oferecer. Tudo para o qual ele vivia estava no outro lado do mundo. Em casa, estava como sua esposa havia deixado, trazendo-lhe sempre a lembrança dela. Porém, ele reconheceu que foi a vontade de Deus, pois ele tinha um plano em sua vida, e todos esses sofrimentos e tragédias pela qual ele passou, foi um propósito de Deus de lhe trazer ao lugar onde ele pudesse usá-lo. Tamanho foi o seu sofrimento e a saudade que um dia não pôde suportar. Estava em seu trabalho mexendo com alta tensão, começou a tirar a sua luva para pôr a sua mão nos fios com tensão de 2.300 volts. Mas a misericórdia de Deus o livrou, e quando acordou, estava sentado no chão ao lado do poste com suas mãos levantadas. Ele mesmo disse que Deus estava protegendo o seu dom e não a ele. Em um outro dia desses estava tão deprimido que tirou um revólver e disse: Senhor, eu não posso aguentar mais. E orando o Pai Nosso, pôs um revólver na sua cabeça e apertou o gatilho o mais que podia, porém a arma não disparava. Finalmente, quando ele lançou a um lado a arma, ela disparou furando a parede e disse: Senhor, o que fiz? Tu nem sequer me deixas morrer? Ajoelhou-se e disse: Senhor, se tu não me ajudares, não sei o que farei. Estás me partindo em pedaços. De repente caiu num profundo sono onde teve a visão da sexta dimensão, onde ele viu sua pequena Sharon, já uma bela jovem com mais ou menos 18 anos, e sua esposa Hope em seu palácio. E quando ele se aproximou, ela lhe mostrou a cadeira que ele não pôde pagar e os credores haviam lhe tirado lá na terra. Então ela disse que esta estava paga. A visão terminou quando Hope o pediu para não se preocupar, pois ela e Sharon estavam melhores do que ele. O rio Ohio efetivamente tinha medido aproximadamente 7 metros por cima da rua Spring durante a inundação de 1937. Exatamente como o anjo lhe tinha mostrado que seria, o tabernáculo Branham, o qual não estava longe, também tinha recebido um batismo. Quando as águas baixaram, todos os móveis do tabernáculo estavam virados para cima, a não ser o púlpito, que se posicionou de volta no lugar exato em que estava, na posição vertical e voltado para a congregação. A noite anterior à inundação, Billy tinha deixado sua Bíblia aberta na parte superior do púlpito. Quando ele finalmente conseguiu retornar para inspecionar o dano, descobriu que sua Bíblia estava exatamente onde a tinha deixado, ainda aberta na mesma página. Billy tomou isto como um sinal de Deus. Embora as circunstâncias externas de sua vida estavam em desordem, a palavra de Deus que ele pregava permanecia sempre fiel e estável. 1939. Em 1º de setembro de 1939, se cumpre a segunda das 7 visões que William Branham havia recebido em 1933. Adolf Hitler invade a Polônia e a partir dali viria o Holocausto dos Judeus. 1940.
Um ano de muitas visões e milagres. Enfatizamos apenas o caso de George Carter, uma moça de 23 anos com tuberculose que foi curada pelo irmão Branham, sendo vista antecipadamente através de uma visão. Viveu com saúde até 1954, quando diagnosticou câncer no seio. Novamente o irmão Branham ora e ela é curada, recebendo mais 44 anos de vida, morrendo em 1998 com 84 anos de idade. 1941. Durante os 5 anos após a morte de Hope, Meda Bloy cuidara de Billy Paul para William Branham. O irmão Branham ainda tentou fazer com que ela deixasse este serviço, pois ela estava em boa idade para se casar, e ele pensava que estava apenas ocupando seu tempo. Porém, Meda se entristeceu com este pedido e chorou durante dias, pois ela se sentiu muito bem naquele lugar e no que fazia. Após uma festa de aniversário que Meda havia feito para Billy Paul em 13 de setembro de 1941, durante uma noite, o anjo, ao acordar William Branham, o ordena a se casar com Meda no dia 23 do próximo mês, dizendo até o horário da cerimônia. William Branham e Meda Bloy se unem em matrimônio no dia 23 de outubro de 1941, conforme a ordenação do anjo. E como lua de mel, Billy, Meda e Billy Paul vão para as montanhas Hurricane, próxima à fronteira do Canadá, onde ocorre o incidente da sua perda em meio à tempestade, conforme narrado por ele na mensagem Um Guia.